Bom, dando início à nossa sequência de entrevistas, nosso entrevistado de hoje, professor Chagas, e começando, como você se apresentaria para as pessoas que não te conhecem? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome é Clésio Chagas, sou professor de biologia. Trabalho atualmente numa rede privada de ensino. Eu sou biólogo, me formei em 2015 na Universidade Estadual Sudeste da Bahia, lá em Campos de Jequié, com ênfase em águas continentais. Ao longo dos últimos 10 anos, posteriormente à minha graduação, eu me especializei fazendo mestrado aqui na UFBA, na área de biologia marinha, e doutorado também na área de biologia marinha, trabalhando com esponjas, no processo de identificação, ecologia, e principalmente trabalhando com organismos que muitas vezes as pessoas não encaram como sendo animais. Então, eu me inseri na docência no início do meu mestrado, tendo em vista que eu visualizei que talvez fosse o interesse de trabalhar no processo de troca de conhecimento, e é o que eu faço até hoje, com emoção, com cansaço, mas principalmente com motivação. Bom, sendo uma pessoa negra, quais desafios você teve no seu processo acadêmico, profissional, institucional? Boa pergunta. Eu acabo sempre trazendo essas discussões em sala, que é muito difícil vocês dentro da área, muitas vezes, se sentir representados. E no meu caso, essencialmente, que eu sou biólogo, a gente sabe que o processo de entendimento da natureza e de ciências naturais perpassa muitas vezes você estudar, ouvir ou ler pessoas que têm características nenhuma semelhantes à tua. Então, eu costumo sempre dizer para todos os meus alunos, quando a gente estuda evolução, que todo mundo conhece Charles Darwin, mas ninguém conhece John Edmund. Ninguém nunca ouviu falar de John Edmund. John Edmund não está nos livros de história, de biologia, nem nada do tipo. Mas John Edmund era um escravizado haitiano que saiu justamente da guerra do Haiti e foi morar na Escócia, ofertando uma disciplina de taxidermia, que era o empalhamento de animais. Na época, Darwin fazia medicina, e observando aquele indivíduo que fazia algo completamente distinto, ele se interessou pelo campo biológico, largando o curso de medicina e fazendo biologia e propondo uma das principais teorias que nós conhecemos atualmente. Só que Charles Darwin foi modulado, foi moldado, foi estruturado a partir de John Edmund, e John Edmund não é descrito na literatura. Esse exemplo que eu trago para vocês é algo que a gente visualiza, por exemplo, no nosso dia a dia. Quantos pesquisadores, quantos autores, quantas pessoas que você vê ou se sente representado está justamente nos meios midiáticos, está na capa dos livros, está escrevendo, publicando e sendo visualizado pelas pessoas. Então, na grande maioria das vezes, o que mais me incentiva a estar fazendo o que eu faço é a não visualização de pertencimento dentro de uma área que, embora muito antiga, ainda traz traços, obviamente, de não visualizar a contribuição da população negra dentro da ciência. Nessa área da ciência, qual foi quem ou o que foi a sua maior inspiração para seguir na área da ciência, da educação? É bem engraçado isso, porque eu costumo dizer para os meus alunos, entre os pares, que eu não queria ser professor. Na verdade, dar aula não era o meu ponto focal, não tinha interesse. Eu fiz biologia bacharelado justamente pensando que eu não iria seguir a área da docência. Mas eu sou fruto de uma mulher preta, professora de ensino básico, que ensina a ler e escrever crianças do interior do estado. Que tem mais 4 irmãs que também são professoras, que também ensinam a ler e escrever crianças de ensino básico no interior do estado. E essa atmosfera de educação faz com que muitas vezes a gente não consiga fugir daquilo que a gente está inserido. Então eu costumo sempre dizer que o que me fez ser o que eu sou hoje foi meus responsáveis, principalmente minha mãe, e o que me fez ser professor também é a referência que é minha mãe, pela arte de ensinar, pelo cansaço de ensinar, mas principalmente pela perseverança de saber que só existe um caminho a seguir, que é o caminho pela educação. Baseado nisso, nessa inspiração que o senhor teve e também num gancho que o senhor falou sobre a inspiração de Darwin, como você acha a importância da representatividade, sobretudo negra, aqui no Brasil? Ainda é muito pouco explorada, eu costumo dizer que um ponto em meio a uma mesa é apenas um ponto. Então a gente não pode ter o que nós costumamos dizer dentro da ciência que trabalha essa vertente, o stalking, o toqueísmo, que é você justamente colocar um indivíduo que representaria a grande parte da população e dizer que esse indivíduo então está, vamos dizer assim, representando o povo. Na verdade, ele está sendo um modelo. Então a gente observa que existe pouca concentração de indivíduos dentro de uma característica fenotípica atuando na ciência. A gente pode fazer a corte para Salvador. E vocês que estão vendo agora, quantos professores pretos você conhece dentro da sua escola? Se você faz faculdade, quantos professores de universidade de Salvador você conhece que tem de ter uma coloração, vamos dizer assim, mais presente dentro da população soteropolitana? Então, não é presente. A gente não vê muitas vezes o indivíduo sendo representado como configuração não obviamente minimizando outras profissões, mas na principal profissão, porque é a profissão que forma outros profissionais.
Então a gente verifica ainda que existe uma carência, uma lacuna, uma necessidade de discussão sobre isso, não porque a gente quer se sentir, obviamente, representado, mas porque nós precisamos de ser representados, visto que nós somos a maioria da população, ainda mais que a gente faz recortes para Salvador e para a Bahia como tudo. Sim, com certeza. Enquanto professor e cientista, biólogo, qual a sua maior contribuição na sua concepção? A maior contribuição, cara, eu acho que a maior contribuição é quando eu vejo, no final das contas, o brilho no olhar dos meus alunos, independente de qual seja a faixa etária. Eu acho que todo profissional ele se sente contemplado quando você observa que aquilo que você está passando contribui, não para ele aprender aquele objeto de conhecimento, aquele assunto, mas contribui para que ele seja um cidadão melhor. Essa palavra ser cidadão foi perdendo o uso no passar do tempo, né? A gente sempre trabalha palavras que são, vamos dizer assim, a palavra da moda, mas o ser cidadão ainda é a principal caracterização que a gente tende a ser e a utilizar. Eu acredito que esse brilho no olhar é uma das principais visualizações. Eu posso dizer que, adicionalmente a essas contribuições relacionadas ao processo de aprendizado, ao engajar das pessoas, eu tenho outros projetos paralelos. Um exemplo disso é que em 2020, eu juntamente com outro colega, a gente desenvolveu e propôs um projeto de divulgação científica chamado Ciência da Preta, que tem até canal no YouTube e de redes sociais, em que a proposta desse perfil e desse conteúdo era divulgar justamente profissionais que não são visualizados no sentido geral da mídia. Então, trazer estudantes de graduação, de mestrado, doutorado, professores e pesquisadores negros, mostrando e falando sobre a sua pesquisa, sobre a ciência que desenvolve. Embora a gente muitas vezes sempre recaia sobre a configuração do orientador, do professor como referência daquela pesquisa, principalmente no ensino superior, né, a gente sempre tende a ter a não observação de quem realmente está fazendo pesquisa. No Brasil, gente, não existe pesquisador como profissão. Na verdade, a profissão é professor, e o professor faz pesquisa. E na grande maioria das vezes, o professor que faz pesquisa tem os orientandos, que são eles alunos de graduação, mestrado e doutorado. E por ser alunos de graduação, mestrado e doutorado, ele muitas vezes não está em evidência perante aos meios midiáticos. Então, dentro dessa lacuna da ausência de pesquisadores pretos e pretas, é que surgiu a Ciência da Preta, com cunho de valorização, com cunho de trazer essa observação no cenário nacional por pesquisadores que envolvem ciência de maior magnitude. A gente não tende a ter, obviamente, nenhum tipo de fins lucrativos, mas observa uma necessidade de evidenciação dessas pessoas que não são, muitas vezes, tidas como pesquisadores e cientistas de maneira geral. Sim, com certeza. Entrando agora um pouco no eixo temático da comunidade negra e esses aspectos sociais que nela interferem, começando pelo racismo. É muito presente o racismo, seja ele no setor da saúde, institucional, acadêmico, profissional até. E como o senhor acha que essas formas de racismo elas se apresentam e perpassam na nossa sociedade atual? É importante sempre quando a gente pensar em racismo, a gente não designar, obviamente, um ponto focal. Os negros não têm que falar de racismo porque não são os negros que ofertam esse tipo de processo danoso para a sociedade. Os negros são justamente a vítima dessa situação. E quase sempre vocês vão ver que quando a gente configura uma discussão sobre racismo, a gente coloca justamente a vítima como ponto de discussão. Então a gente já gera uma não conformidade, porque é como se eu dissesse que uma vítima de qualquer violência tem que ser ela a falar sobre a violência. Na verdade, a gente tem que buscar os agressores. E quando a gente pensa no racismo como um todo, é evidente que a gente sempre vai mencionar uma proposta, até discutida num livro muito interessante de Silvio de Almeida, que é Racismo Estrutural, em que ele traz também uma definição para tal. Em que pelo fato de você observar que todo o cenário que nós observamos da nossa sociedade, ele vai ser contido dentro de uma esfera racista, muitas das vezes atitudes que não são tomadas como tal, estão dentro do racismo estrutural, seja no ambiente do trabalho, seja na convivência pessoal, seja nas relações estabelecidas, seja no dia a dia. Então, quando a gente vê e faz recorte somente para a parte profissional, se você observa que determinados indivíduos não têm uma caracterização de pertencer àquele espaço meramente porque você achou isso, embora esse seu achar pode ser taxado por você como opinião, na verdade isso é um racismo. Então, quando a gente observa que as pessoas não são designadas para determinados campos a partir da sua característica, principalmente se nós estejamos falando de pessoas não brancas, você tende a ter o racismo, obviamente, inserido nesse setor. E na educação e no setor da pesquisa não é diferente. Visto que, se vocês acompanharam ao longo do que eu falei anteriormente, a minha não visualização dentro da minha área de pessoas de semelhança a mim é, obviamente, relacionado à estrutura racista a qual a pesquisa, sim, ainda está instituída. Sim, sim. Como o senhor acha que as drogas impactam na vida das pessoas e, sobretudo, jovens? E como a ciência e a educação poderia entrar
nessa área e lidar com isso? Ó, a primeira coisa que eu penso quando nós vamos falar de um assunto tão complexo é que a gente precisa definir o que é essa coisa, né? Então, sobre parâmetro de droga, a gente sabe que no final das contas existem várias vertentes a ser denominadas como nome de droga. Na grande maioria das vezes, o nosso principal direcionamento são as chamadas drogas ilícitas, partindo do princípio de que, se nós falarmos da etimologia, droga é droga, independente de ser lícita ou ilícita. O que nós observamos é que estudos científicos visualizando e necessitando trazer como uma explicação que aquele produto que foi manipulado, que foi produzido artificialmente, ele tende a ter um benefício e nesse fato ele poderia ser utilizado como forma lícita, a gente costuma então a observar que muitas das vezes a falta de conhecimento sobre o que nós chamamos de droga leva a gente a imaginar que aquilo não faz bem. Nós não vamos entrar, pelo menos na minha vertente, na minha opinião, em uma seara sobre o que é lícito e o que é ilícito, mas eu acredito sempre que a principal medida para o entendimento sobre um assunto tão complexo é você estudar sobre. E você estudar a partir do princípio de você educar os alunos, educar os jovens, para que ele compreenda justamente a importância das coisas, o que é aquilo que ele vai estar discutindo, e não meramente reproduzir conhecimentos que são muitas vezes trazidos de pessoas que vão estar, obviamente, colocando determinados grupos que utilizam de determinados segmentos naquela conformidade, simplesmente resgatando a vertente do próprio racismo estrutural. Então é muito comum você muitas vezes dizer que pessoas que utilizam determinados componentes são taxadas de alguma forma, mas isso é pela falta de conhecimento sobre ou pela justamente vertente de um racismo atrelado à utilização de componentes a qual você não conhece. Então tudo isso meramente vai passar pelo processo educacional. Agora, falando um pouco sobre o afrofuturismo, como você acha que as ferramentas e estruturas adequadas, essa estrutura que aqui estamos, por exemplo, pode contribuir para o desenvolvimento de conhecimento e contribuição desses jovens que querem entrar na área da ciência, da educação? Bacana. O afrofuturismo é uma ideia que essencialmente não surgiu de agora. Nós temos desde a década de 90 uma discussão essencialmente sobre isso, com vários autores e propositores que foram originários fora do Brasil, obviamente, surgindo nos Estados Unidos, com derivações do continente africano. Hoje já é mundialmente proposto como uma vertente que tem vários segmentos distintos. E da área da arte, da ciência, da educação, do entretenimento. Afrofuturismo, gente, é uma vertente de que a gente não consegue avançar sem olhar para o passado. E se você está pensando ou traçando a mesma linha de conhecimento que eu estou dizendo para vocês, de que o passado sempre vai passar pela população negra, pela população branca, por exemplo, o conhecimento, ele essencialmente é uma visualização do que já foi contribuído anteriormente para uma perspectiva futura. E a gente tende a ter vários conhecimentos produzidos pela população não branca, população negra, que vai, obviamente, contribuir para o que nós conhecemos hoje como afrofuturismo. Desde propostas na área da literatura, na área das artes cênicas, na área do conhecimento científico, na área do entretenimento. Então, o afrofuturismo, no final das contas, não é algo que vai ser feito, é algo que está sendo posto a partir da observação do passado. É como se eu observasse o passado para traçar o meu presente, e não para eu pensar no futuro, porque quando você coloca todo o conhecimento que já foi adquirido em prática, você está justamente resgatando a sua ancestralidade, você está colocando em prática aquilo que você conhece e principalmente aquilo que você acredita como seguimento. Então a gente consegue observar que dificilmente nós vamos estar falando, embora a palavra afrofuturismo pareça algo futuro, mas algo a ser alcançado. Na verdade, o afrofuturismo é algo que está sendo feito, a partir, novamente, resgatando da ideia da ancestralidade. Sim, muito obrigado pela entrevista. E, o principal agora, qual a mensagem que o senhor daria para os jovens, futuro de nossa nação, enquanto cientistas, educadores? Eu acho que a melhor mensagem que a gente tem que dar é sempre uma perspectiva futura, né? É a ideia do take home message, que é uma mensagem para o futuro, uma mensagem de engajamento. E eu costumo falar em aula para alguns alunos que a principal mensagem que eu gosto sempre de almejar que eles compreendam é que a obsessão sempre vai vencer o talento, gente. Vocês têm que ter metas a ser traçadas, vocês têm que ter um objetivo. E esse objetivo a ser traçado, e essa obsessão de alcançar aquele resultado é o seu processo. Então, independente de qual seja o produto que você alcança, se seu processo, se sua obsessão pelaquilo for realmente fiel e você queira aquilo de verdade, você vai, no sentido das suas limitações, alcançar um produto que é
relacionado àquilo que você traçou anteriormente. Então, tenha obsessão pelas coisas. Não adianta você apenas ter um talento e simplesmente esquecer que esse talento precisa de objetivação. E aí, a partir disso, você vai começar a valorizar o processo para você alcançar aquele produto. Não adianta nada eu plantar batatas e esperar colher tomates. Se eu plantei batata, eu vou colher batata. E você plante batata, você queira batata, que você vai alcançar a batata tão desejada, sonhada por você. Então, espero que vocês que estão recebendo essa mensagem compreendam tudo isso que eu estou falando, no sentido de justamente trazer uma propulsão, né, para que vocês continuem fazendo esse trabalho brilhantíssimo que estão fazendo hoje e sucesso. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou Emerson e, dando continuidade às nossas entrevistas, estamos aqui com o Edmundo, professor Edmundo. Professor, o senhor poderia dizer pra gente quem é o senhor, um pouco da sua carreira, se apresentar para nós? Bom dia, boa tarde. Eu sou o professor Edmundo Silva, sou formado em Ciências Sociais pela UFBA, também sou formado em História e sou especialista em Educação para Relações Étnico-Raciais. Sou um homem negro de origem periférica, fui a primeira pessoa da minha família a fazer graduação e vejo a educação como um caminho para nossas vidas, principalmente para quem vem de famílias pretas, periféricas, de baixa renda. Bem, e professor, em vista de tudo isso, o senhor pode contar um pouco das dificuldades que o senhor enfrentou para o senhor conseguir almejar essa carreira, alcançar ela, para o senhor chegar onde chegou até o dia de hoje? Sim, eu tive algumas dificuldades, sobretudo quando eu terminei o ensino médio, porque eu estudei na escola pública estadual, e eu tinha consciência de que eu não tinha embasamento teórico suficiente, não tinha conteúdo suficiente, bagagem suficiente para enfrentar um vestibular da UFBA e ser aprovado. E aí eu fui tentar conseguir um emprego para que eu pudesse custear um curso pré-vestibular, porque minha mãe e meu pai não tinham condições de custear para mim, e eu fui em busca desse emprego até conseguir, né? Nessa tentativa passaram-se quase 2 anos depois que eu terminei o ensino médio, quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar como empacotador no supermercado de Salvador, com uma carga horária bem absurda, uma relação de trabalho bem abusiva, né, de assédio moral mesmo, onde eu tinha hora para entrar e muitas vezes não tinha hora para sair. E quando eu comecei a cursar no pré-vestibular, eu tive que enfrentar mais dificuldades porque eles não queriam me liberar para estudar. Então era sempre um embate para que eu fosse liberado. E eu também não tinha tempo para estudar. Eu fiz o vestibular da UFBA 3 vezes, só passei na 3ª vez, que foi justamente depois que eu tinha sido demitido do supermercado. Consegui pagar meu curso pré-vestibular nos 2 primeiros anos, mas não consegui ter aprovação porque eu não tinha tempo para estudar, eu estudava muito pouco. Mesmo assim, eu passei para a 2ª fase da UFBA nos 2 anos. E aí, no 3º ano de tentativa, como eu já tinha nesse período eu fui demitido, logo no início do ano eu fui demitido do mercado Bom Preço, eu aí passei o ano estudando, passei o Natal estudando e consegui a aprovação, graças a Deus, para a Universidade Federal da Bahia. E quando entrou na universidade foram outras dificuldades, porque os horários eles eram bem complicados para quem precisava trabalhar, e no primeiro semestre eu não consegui conciliar com o trabalho. Uma das coisas que me impactou foi quando eu ouvi um professor, logo nas primeiras aulas, dizer que estudante da UFBA não deveria trabalhar, e aquilo ali me revoltou. Eu não falei nada, mas internamente fiquei revoltado, porque ele precisava entender que o perfil de estudante da UFBA, ele tinha que ser mudado. E o estudante trabalhador, ele precisa ter uma carga horária de estudos compatível com suas necessidades laborais. Eu só consegui emprego no 2º semestre, e no 1º semestre eu queria desistir, mas minha mãe não deixou, porque eu passava muita necessidade. Eu ia para a UFBA, almoçava por volta de 11h45, ia para a UFBA e só ia comer de novo, muitas vezes 22 horas, 22h30, até 23 horas. Por quê? Porque quando eu saía da UFBA, muitas vezes eu ia dar aula particular para ter algum dinheirinho. Além do que, na minha cabeça, era um embate interno muito grande. Eu estava naquela realidade de universidade, mas vendo minha família passando dificuldades. E aí eu tive que entender que eu tinha que muitas vezes passar por cima das minhas dores, da minha fome, das minhas angústias e continuar estudando, que era a única forma de mudar a minha realidade da minha família. Eu lembro que no 1º semestre eu andava com uma sandália havaiana com uma Missy, um grampo de cabelo, porque eu não tinha condição de comprar uma sandália. Quando eu tive condição de comprar, uma aluna minha de banca, que eu dava banca e também dava aula particular com os horários que eu tinha, e aí a aluna falou: pô, que bom que você comprou uma sandália, professor. E aí eu vim entender que ela percebia que eu estava usando uma sandália deformada, né, com um grampo para segurar. No 2º semestre em diante, as coisas melhoraram para mim, porque eu comecei a trabalhar no call center, e aí eu pude ajudar minha família e pude também custear minhas necessidades. Mas no 1º semestre realmente foi muito duro. Além do que, como eu tinha estudado na escola pública,
eu tive bastante dificuldade para saber organizar um tempo de estudos compatível com o que a universidade exigia. Os professores passavam um texto terça-feira, para quinta eu levava pronto, às vezes eram 2 textos, e isso em uma disciplina só, cada disciplina tinha sua carga de leitura. E muitas vezes minha mãe me dava dinheiro, quando ela podia, né? Ela me dava dinheiro para pegar ônibus, só que eu pegava o dinheiro que ela me dava para pegar ônibus e eu tirava a Xerox, que eu não tinha como custear essa Xerox se não fosse com aquele dinheiro do transporte, e na universidade não havia livros suficientes para todos os estudantes. Então no segundo semestre foi melhorando, eu fui entendendo como fazer para conseguir pegar esses livros, chegar mais cedo na universidade, um dia que eu saísse, que eu pudesse, que eu não tivesse tantas aulas, ficar lá na fila tentando pegar esse livro, e aí eu fui também melhorando essa situação. E no segundo semestre em diante, quando eu comecei a ter mais sabedoria para conduzir meus estudos, eu comecei a melhorar. Eu não fui para a final de tantas disciplinas. No primeiro semestre eu fui para a final de 3 disciplinas. E aí eu me considerava burro, que eu dizia, pô, eu sou mais burro aqui, só eu fui para 3 finais. E aquilo ali mexia com minha autoestima, porque eu numa realidade de favela, morava literalmente numa favela, muito pobre, dentro de uma universidade onde tinha colegas que tinham um poder aquisitivo muito, muito maior do que o meu. Tinha colegas filhos de médicos. No primeiro semestre, quando eu entrei na universidade, em 2004, ainda não existia política de cotas na UFBA, só passou a existir em 2005, então eu não fui contemplado pelos programas, pelas ações afirmativas para manter os estudantes na universidade. Então eu tive bastante dificuldade, mas durante o curso eu passei a me apaixonar cada vez mais pelo meu curso e entender que o conhecimento era a única forma que eu podia ter para cooperar, para mudar a minha realidade, dos meus familiares e da minha comunidade. Tanto que eu ainda na universidade, eu fundei um projeto social com vizinhos para tentar ajudar os meninos em vulnerabilidade social da comunidade, para que eles não entrassem no crime. Porque, diferente do que muita gente pensa, o crime ele não é, na grande maioria das vezes, uma escolha. Ele é, muitas vezes, fruto de um desespero. Daquela pessoa que vê a vida sem esperança, que vê a geladeira vazia, vê a mãe com fome, o pai com fome, e muitas vezes vai por aquele caminho que não é o melhor, que ele sabe que não vai viver muito, mas que ele tenta, por algum tempo, ter uma, entre aspas, vida digna, porque quem vive escondido com medo o tempo todo de morrer não tem vida digna, mas em termos materiais eles passam a ter alimentação. Então eu queria ajudar a mudar aquela realidade, mostrar aos meus vizinhos que assim como na minha vida a educação mudou a minha vida, poderia mudar deles também. Era a única forma de pessoas como nós, aquela realidade de pobreza, de exclusão, de racismo estrutural, institucional, de ter uma vida melhor. Você fala muito, né, gente? Tudo bem. Mas o senhor poderia, já então que o senhor trouxe bastante sua história, dizer um pouco de qual foi a sua maior contribuição que o senhor consegue perceber na sua carreira e também os exemplos, as inspirações que o senhor teve para poder chegar onde chegou? Assim, meus exemplos, eles foram alguns muito importantes. Primeiro, a professora Ângela, uma professora negra do fundamental na escola pública que eu estudei, uma boa professora e que fez eu me apaixonar pelas ciências humanas. Foi ela que me apresentou Karl Marx e fez eu entender como vivemos numa sociedade desigual. Eu era um menino inocente, a partir de quando ela me apresentou a realidade com embasamento de Karl Marx, claro que propício para um menino de ensino fundamental, né? Não é aprofundamento que a gente tem no ensino médio, eu comecei a entender a realidade. E a professora Ângela, ela foi marcante na minha vida para eu ver como os estudos eram importantes para mudar minha realidade. Depois, eu tive a professora Sandra no ensino médio, de História também, que foi uma grande incentivadora minha, porque ela sempre me cobrava que eu falasse, que eu opinasse sobre os assuntos sociohistóricos em sala de aula. E depois, quando no meu terceiro ano de tentativa de entrada na UFBA, eu estudei na Steve Biko, que é um curso para afrodescendentes, não sei se vocês conhecem, mas é um curso muito importante que ajuda muitos afrodescendentes periféricos a entrarem na universidade, e que lá eu tive professores bem inspiradores. Lá eu tive contato com o Silvio Humberto, com Lorival, que depois se tornou meu colega no SESI, professor Lorival, com Edson Rodrigues, meu mestre, grande professor, Valdo Lumumba, pessoas que me inspiraram tanto pelas suas condutas em sala de aula, como eles muitas vezes se reuniam conosco em domingos e feriados, gratuitamente, para nos dar aula, para nos ajudar a superar a realidade de racismo, pobreza e exclusão. Então eles me inspiraram a buscar fazer isso. E eu, na minha vida, busco cooperar, primeiro assumindo minhas características físicas. Eu sempre eu faço questão de evidenciar minhas características de negro,
agora eu tô com cabelo curto, mas Emerson, que foi meu aluno, ele sabe que muitas vezes eu tô de black. E essa é uma forma de mostrar que nossos cabelos não é sinônimo de vergonha, ser negro não é sinônimo de nenhuma vergonha, pelo contrário, devemos ter prazer da nossa raça, da nossa etnia. Sei muito bem, para vocês que são de um curso de Ciências da Natureza, que na biologia não existe raça. Quer dizer, desculpem, que na biologia a raça é uma só, a raça humana, mas nós sabemos que quando nós usamos o termo raça, é um termo político utilizado num posicionamento político de combate ao racismo. Então, eu me assumindo como negro é uma forma de eu inspirar meus estudantes, também sempre tratando de assuntos que muitas vezes ficaram por debaixo do tapete nas salas de aula das escolas. A escola, ela é uma instituição social, ela tem o dever de abordar todos os problemas que acometem a sociedade. E nas minhas aulas eu busco sempre abordar o racismo, o machismo, a homofobia, o feminicídio, que é terrível. E são formas que eu percebo de contribuir para que meus estudantes reflitam e possam ter uma postura diferente. Como eu sempre digo, a gente não vai cobrar de seus avós, de seus pais, uma mudança profunda, porque eles são de outras épocas, onde as escolas nem discutiam esses problemas, mas vocês não, vocês podem fazer diferente. Eu tenho o dever de fazer diferente pelo acesso aos estudos que eu tive, que eu tenho, e vocês também podem, se quiserem. Então eu busco operar sempre atrelando os assuntos. Eu sou professor de História e de Sociologia, como falei com vocês, sempre atrelando os assuntos à nossa realidade política, social, cultural. Bom, professor, já que o senhor acabou falando de tudo um pouco que eu ia perguntar, o senhor poderia dizer um pouquinho sobre o que o senhor pensa a respeito do afrofuturismo e também dar um conselho aos jovens que também querem trilhar essas mesmas carreiras, querem progredir futuramente, seja em diversos âmbitos da sociedade? Certo. O afrofuturismo é uma forma de ajudar, né, através do empreendedorismo também, muitas comunidades negras das periferias das cidades a terem acesso ao mundo do trabalho, a um mundo onde financeiramente eles possam superar a realidade através desse fomento à cultura afro, esse fomento às contribuições econômicas e sociais do povo negro, como na culinária, na arte, e a arte aí a gente fala da música, do teatro, também através do fomento às pessoas para empreender de uma forma muito sólida, gente. Eu não defendo essa ideia superficial de que a pessoa que está vendendo paçoca na rua, que está vendendo brigadeiro na rua porque está passando fome, que ela escolheu ser empreendedora. Ela foi empurrada para aquela realidade da informalidade, para a necessidade. Para mim, um empreendimento, o que você pode chamar realmente de empreendedorismo, é quando o indivíduo ele pode planejar, pensar e tentar investir naquilo para ver se ele consegue sucesso naquela área. E não quando ele está desesperado e vai vender uma coisa para não passar fome. Eu não romantizo a necessidade nem a pobreza. E eu acredito que uma mensagem que eu possa passar para os jovens, sobretudo a comunidade negra de Salvador, que é quase 85%, né, 83%, é que, primeiro, não acreditem na meritocracia. A meritocracia é uma forma de fazer com que os oprimidos aceitem a opressão. Porque se dizem que você não consegue porque você não teve mérito, que você não se esforçou o suficiente, porque você não teve inteligência suficiente, camuflam as desigualdades socio-raciais que acometem, sobretudo, homens e mulheres negros e negras e as mulheres. É necessário gerar oportunidades. E então o que eu digo aos jovens é: estudem. Por mais que tentem que vocês desistam, eu sei que é muito difícil, mas estudem. E não acreditem que se vocês não conseguiram até hoje é porque vocês não tiveram competência, é porque vocês não tiveram oportunidades. Precisamos voltar com consciência, porque o voto é uma forma de você colocar no poder pessoas que defendam nossas demandas, que tenham sensibilidade para as nossas causas e demandas. Votem com consciência. O voto no legislativo ele é muito importante. Vamos acabar com essa superficialidade de achar que votar é só no executivo, seja prefeito, governador, presidente. Votar em vereadores, deputados e senadores com consciência é muito importante para mudar nossa realidade, pelo poder que eles têm, pelos projetos de lei que eles estão habilitados para criarem. Então é necessário termos representatividade política. É necessário também que nós estudemos e busquemos ocupar espaços de poder e que nós não sejamos individualistas, que nós busquemos levar os nossos conosco, através como de projetos,
de formações gratuitas. Se eu for chamado qualquer menino de uma comunidade para eu dar uma aula gratuita, eu vou dar, e não é porque eu sou bom demais, é porque eu quero contribuir para mudar a realidade. E é muito fácil falar que a realidade ela é cruel, desigual, e eu ficar no sofá só reclamando. Eu tenho que contribuir para a mudança. Então minha maior mensagem para os jovens é: acreditem em vocês, estudem, para que vocês não sejam massa de manobra, para que vocês não sejam manipulados numa sociedade desigual que coloca a culpa no oprimido pela realidade de opressão que ele vive. Obrigado a vocês. Muitíssimo obrigado por estar apresentando aqui, respondendo nossas perguntas e dando um olhar, principalmente, não só de sua experiência, mas um olhar também sociológico de todas as nossas questões que estamos levantando para o nosso trabalho. Obrigado. Obrigado a vocês. Sucesso.